Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho mais com vocês sobre o livro Antes de Partir do Charlie D'Aulnay, que é o primeiro drama do escritor. Ele que é tão acostumado a escrever suspense, thriller, mistério, se aventurou num novo gênero e eu quero conversar um pouquinho sobre ele aqui hoje com vocês. Esse lançamento pegou muitas pessoas de surpresa porque elas esperavam que um livro novo do Charlie com certeza traria uma trama de mistério, mas não, esse aqui é o primeiro drama do autor, ele é um livro que vai caminhar ali para algumas direções um pouquinho diferentes do que ele está acostumado a escrever, do que nós estamos acostumados a ler, e eu li esse livro recentemente, então eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês e falar sobre essa nova incursão do autor nesse gênero. Esse livro tem como protagonista uma mulher chamada Abigail Gamble, que no início do livro ela perde o marido em um acidente de avião. O avião no qual o marido dela estava acaba caindo no Pacífico e não são encontrados nem destroços. O máximo que eles conseguem recuperar do Ben, que é o marido dela, é uma carteira. Obviamente ela fica muito abalada, é um livro que logo no início a gente acompanha essa descoberta dela, o acidente, como ela recebe a notícia e como ela encara isso logo de início, e a gente acompanha esses momentos de choque, descrença pelos quais a Abby passa logo no início, essa questão de você perder alguém de quem você era totalmente próximo e que você amava acima de tudo. A partir daí a gente acompanha a Abigail, a Abby, nesse processo dela de luto, nesse processo que vai durar vários meses, e ela vai passando por diferentes estágios desse luto. Ela passa pela tristeza, pela negação, pelo vazio, pela culpa em determinados momentos, né, de estar viva, de continuar a viver, de ter muita coisa pela frente, de acordar pela manhã, tomar um café, sair de casa sabendo que o marido dela não vai mais passar por isso. E aos pouquinhos outros personagens secundários começam a ser apresentados e eles vão acrescentando camadas a essa trama da Abigail. Um desses personagens é o Joel. O Joel é um médico cirurgião e a gente vai acompanhar algumas cenas com ele sem entender muito bem qual que é a ligação que ele tem com a Abby e com o Ben. E o Joel, ele também está passando pela sua própria jornada de cura emocional. Ele tem um trauma no passado dele, um trauma na infância que ele vai contar para o leitor, e essa é uma questão que ele nunca conseguiu esquecer, é um determinado fato na vida dele que moldou tudo o que ele se tornou, tudo o que ele veio a se tornar, advém desse momento lá na infância, mas é uma questão que ele ainda se culpa muito, que ele carrega nas costas, que ele não consegue deixar para trás. Então a gente vai acompanhando essas duas pessoas que estão vivendo seus momentos emocionais extremamente turbulentos, e ali a gente vai esperando, né, para saber o que elas têm a ver uma com a outra, será que elas vão se encontrar ou não. E em paralelo a isso, a gente também tem uma narrativa do Ben, pois é, o marido que morreu lá no acidente de avião. A gente recebe uma narrativa do Ben em que ele conversa, ele tá, digamos, lendo um diário, e esse diário fala dele, da Abby, do que eles passaram juntos, e a princípio você não entende muito bem, né, ué, mas o Ben não morreu no acidente do avião? Como é que ele tá lendo esse diário? Onde ele tá? Onde o Ben está e por que ele está nesse diário. Então tem esse mistériozinho ali que começa a se apresentar no início, de você não saber se esse Ben ele é uma memória ou se esse Ben realmente está vivo em algum lugar e está conversando com o leitor. É um livro que vai falar principalmente sobre essa questão do luto, de como o luto é um processo lento, ele é doloroso, ele tem diversas fases e ele não funciona da mesma forma para as pessoas, né? Cada pessoa passa e sente o luto de uma forma diferente e encontra meios de lidar com ele. E em relação a Abby, né, a Abby, ele fala muito sobre essa questão de como lidar com a culpa de quem ficou para trás, né, a culpa dos vivos. E como é necessário que quem ficou para trás acabe se perdoando também, porque se você não se perdoa, você não vive mais, né? Da mesma forma como aquela pessoa não vai mais voltar, ela não tá mais viva, a pessoa que fica também para de viver se ela não se perdoa e não segue em frente. Já deu para perceber que é um livro realmente calcado nas emoções. É um livro bem emocional, é um livro que fala muito de sentimentos, é um livro sentimental. O Charlie vai tocar em vários desses pontos que tem a ver com perda, com luto, com seguir em diante, seguir em frente, mudar a própria vida, seguir com o seu dia a dia. Ele é um livro bem emotivo, totalmente o contrário, totalmente o oposto dos suspensos que ele escreve. E eu confesso pra vocês que eu tava ali com receio, tava com medinho quando eu comecei o livro, porque eu pensei, gente, como é que um escritor de suspense, de mistério, super de ação como o Charlie vai entrar, vai enveredar num drama, um drama recheado de emoções. Eu vou dizer pra vocês, ele faz isso muito bem. A escrita dele continua a mesma escrita que a gente conhece, mas ele acaba trabalhando e fazendo outras tentativas de narrativa.
narrativa. O final tem uma virada super interessante, ele faz uma colagem, ele junta várias questões e responde elas como uma só. Eu meio que imaginei alguns pedacinhos dessa verdade que ele conta ao final, porque ele solta algumas pistas ao longo da narrativa, então presta atenção em algumas coisas que ele vai soltar ali no meio, porque elas vão se conectar todas lá no final. E se eu tivesse que usar uma palavra para falar desse livro, eu diria que ele é um livro muito bonito. É um livro bonito, é um livro que trata dessas emoções de uma forma muito sensível. Então, se você gosta de dramas, eu tenho certeza que você vai adorar esse livro. Se você é do tipo que curte livros mais sensíveis, que pegam mesmo nessa sensibilidade dos sentimentos, a sensibilidade de lidar com emoções do ser humano, eu acho que você vai curtir muito essa história. Agora, se você for procurar nesse livro o suspense que ele geralmente cria nos outros livros dele, você não vai encontrar, tá? Pelo menos não em totalidade. Tem um mistériozinho ali em relação ao Ben, mas não é um suspense, não é um thriller do tipo dos outros livros dele. Então não vá procurando isso que você não vai encontrar. Eu vou deixar link para esse livro aqui no box de descrição do vídeo, tá? Então se vocês quiserem dar mais uma olhadinha no livro, cliquem aqui embaixo para vocês irem direto para a Amazon, que vocês vão encontrar o exemplar. E é isso, espero que tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Antes de Partir. Beijão e nos vemos no próximo vídeo.